Hoje eu vou passar para vocês um assunto que mudou a minha forma de ver e analisar todas as coisas que eu vivo hoje. Eu vou falar sobre como os nossos pensamentos interferem diretamente nos nossos resultados e por que é tão ruim ter pensamentos. Sabia que pensar é completamente diferente de ter pensamentos? E eu vou explicar por quê. Pensar é ato controlado. Você tem consciência de que tipo de pensamentos povoam a sua mente. E ter pensamentos é devaneio. Você deixa a sua mente à deriva. Você deixa seus pensamentos te levarem para onde eles quiserem. Como, por exemplo, quando você está no caminho da sua casa até o seu trabalho e dentro do carro você pensa 100 trilhão de coisas ao mesmo tempo. Não é verdade? Você pensa, sei lá, na reunião que você vai ter com seu chefe, e aí vem o quê? Ansiedade, preocupação. E aí você pensa na festa que você vai ter no final de semana. E aí vem o quê? Felicidade, empolgação. E aí você vai pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. E por que então ter pensamentos é tão ruim para os nossos resultados? Primeiro, porque quando a gente não tem o controle dos pensamentos que povoam a nossa mente, elas não levam para onde ela quiser. Porque pensamentos crescem, tá? A gente dá comidinha para os nossos pensamentos. E nenhum ser humano na Terra tem o controle do nascer de um pensamento. Infelizmente, ninguém tem a habilidade de escolher a qualidade do nascer de um pensamento. Porém, no primeiro milissegundo que ele nasce, você pode escolher alimentar esse pensamento, ficar dando comidinha para ele ou cortar ele para a raiz e ele cair por terra. Então, você precisa pensar. Porque se você estiver no devaneio, o que acontece? Você entra naquela ideia, fica alimentando esses pensamentos e eles vão crescendo, se transformam em monstros gigantes e nos engolem, nos consomem, a gente fica remoendo dentro da gente tudo isso e se sentindo mal. Sentido isso para você? E você deve estar aí na sua casa, então, se perguntando nesse momento: Thaíses, como eu percebo então se eu estou tendo pensamentos ou se eu estou pensando? E eu te respondo: é simples. Verifique as suas emoções, verifique os seus sentimentos. Porque pensamento gera sentimento, que gera comportamento, que gera resultado o tempo todo. Então, o tempo todo você pensa, sente, fala e faz. Pensa, sente, fala e faz. Por quê? Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos e geram resultados. E isso é neurofisiológico. Você acreditando ou não, isso acontece. Os pensamentos, o tempo todo, geram sentimentos. E tudo o que nós sentimos é subproduto dos nossos pensamentos. Então, se você se sente bem, isso significa que dentro da sua mente está tendo um bom fluxo de pensamentos. Se você se sente mal, isso significa que talvez você está tendo pensamentos que estão te deixando ferrado emocionalmente. Dependendo do que eu penso, já que pensamento gera sentimentos, que geram comportamentos, dependendo do que eu penso, tá ligado com o que eu sinto, que tá ligado com os meus comportamentos e, consequentemente, com os meus resultados na minha vida. A minha experiência de vida, ela é determinada pelo que eu penso. E se eu não estou consciente da qualidade das ideias que povoam a minha cabeça, eu também não estou consciente dos sentimentos que eu vou viver. E a qualidade dos meus sentimentos determinam a qualidade dos meus comportamentos. Então funciona assim: se você pensa em coisas boas, você se sente feliz. O seu comportamento provavelmente é de sorrir. Por quê? Porque você pensou coisas boas, sente boas emoções e os seus comportamentos são positivos. Por exemplo,
você precisa fazer alguma coisa aí no seu dia. E aí você coloca uma ideia na sua cabeça de que aquilo ali é fácil de você fazer, de que você dá conta de realizar aquilo, de que você consegue. Os seus sentimentos serão de segurança, de confiança. O que você vai fazer? Você vai lá e faz o que precisa ser feito, mesmo tendo alguns desafios no meio do caminho. Esse é o seu comportamento de realizador. Você vai lá e faz. Agora, se você pensa em coisas não muito boas, se você é aquela pessoa que normalmente põe o foco naquilo que não é bom na vida, nos desafios da vida, que todos nós temos, porém, algumas pessoas colocam o foco no positivo e outras colocam o foco nos pontos negativos. Então, se você pensa em coisas ruins, você se sente mal e o seu comportamento provavelmente é de ficar triste ou de chorar, sei lá. Por exemplo, se você tem alguma coisa para fazer no seu dia e aí você pensa que aquilo ali é muito ruim de fazer ou muito difícil, que você não vai conseguir, ou pior, que você não é capaz de fazer aquilo, os seus sentimentos serão de medo, de insegurança, de incapacidade. E os seus comportamentos serão de procrastinar, ou seja, deixar sempre para depois, de fugir da situação, de arrumar desculpas para não fazer. E por que é importante então você entender que o tempo todo nós pensamos, geramos sentimentos e comportamentos? Porque os nossos comportamentos geram nossos resultados. Então, tudo o que você vive na sua vida hoje, tudo que você tem em todas as áreas da sua vida, estão ligados diretamente à maneira que você pensa. Não importa qual resultado que você tem na sua vida hoje, ela é sempre subproduto desse processo. Pensamento gera sentimento, que gera comportamento. E os seus resultados, eles podem ser apenas de duas maneiras, de sucesso ou de fracasso. Então, os seus pensamentos geram sentimentos, que geram comportamentos, que geram resultados de sucesso ou resultados de fracasso. Pessoas de sucesso pensam como pessoas de sucesso. Se os seus resultados, por exemplo, na sua vida financeira, estão de maneira fracassada, o problema está na sua maneira de pensar sobre isso. Agora, se você tem sucesso na sua vida financeira, então é porque a sua maneira de pensar sobre isso está como a de uma pessoa de sucesso. E como saber se eu estou tendo bons pensamentos? Pensamentos que vão me levar a melhores comportamentos, a melhores resultados. Como eu sei se eu estou pensando conscientemente em algo? Como eu disse, verifique o tempo todo os seus sentimentos. Então, se você está se sentindo triste, ansioso, angustiado, derrotado, sabe o que você está pensando? Você está pensando em algo que está te ferrando emocionalmente. E os seus comportamentos serão limitantes. Serão comportamentos de refratar, de correr da situação, de se esconder, de não querer enfrentar. Toda vez que acontecer alguma coisa com você e você começar a se sentir mal, se sentir para baixo, pare e se pergunte: o que eu estou pensando? Quais são os pensamentos que estão povoando a minha mente? E aí você vai perceber, a partir daí, o quanto a gente deixa a nossa mente nos dominar, o quanto a gente vive no automático e não tem consciência do que passa pela nossa cabeça. A partir de hoje, pare de deixar a sua mente no devaneio e tome consciência dos pensamentos que povoam a sua mente. Comece a pensar e pare de viver no automático, de deixar a sua vida te levar para onde ela quiser. Seja você o condutor da sua vida, seja você o protagonista da sua vida, porque você pode, você consegue, você é capaz de fazer isso. E essa é uma maneira poderosíssima de dar início à sua programação mental. Esse é mais um modelo mental que nós da PNL
utilizamos o tempo todo em nossas vidas. E que eu fico muito, mas muito agradecida em poder compartilhar isso com você. Bom, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Fique conosco. Fala aí, tudo bem? Eu sou Maurício Lopes, coach de realização profissional e empreendedorismo. No último quadro, eu falei um pouco com você sobre a importância do autoconhecimento. No último quadro, eu falei do quanto é importante a gente olhar para dentro de nós mesmos para buscar respostas para algumas questões que a gente tem na vida. Geralmente, a maior parte dos nossos problemas que a gente tem ou das limitações que a gente tem na vida não é externamente, mas sim internamente. E quando a gente olha para dentro da gente, a gente consegue resolver essas questões. Bom, no quadro de hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse autoconhecimento e falar um pouco mais sobre os recursos que nós temos internamente que faz com que nós sejamos igual à maioria das pessoas que têm sucesso na vida. Beleza? Bom, se você é uma pessoa que tem medo de falar em público, você iria, por exemplo, na frente de 1000 pessoas e daria uma palestra tranquilamente? Se você for igual à maioria das pessoas, provavelmente você não iria. Isso porque nós, às vezes, acabamos deixando algumas oportunidades ou alguns comportamentos que a gente tem nos bloquear. E isso acaba fazendo com que nós não consigamos atingir alguns objetivos. Mas pense o seguinte, pense que você tem medo de falar em público e precisa falar na frente de 1000 pessoas. Porém, nessa situação, tem um parente seu ou alguma pessoa muito especial para você que precisa da sua ajuda e a vida dessa pessoa depende de que você vá na frente de 1000 pessoas pedir ajuda, por exemplo. Você iria? Vou dar um outro exemplo para você. Se você trabalha em uma empresa já há 20 anos e você pretende fazer uma transição de carreira, começar uma carreira nova ou abrir um negócio novo, você começaria a fazer isso do zero? Teria coragem de largar uma carreira e começar um negócio novo do zero? Bom, se você for igual a maioria das pessoas, você acabaria não tomando essa decisão e deixando o tempo passar. Só que pense numa outra hipótese. Pense que você trabalha na empresa, pretende fazer uma transição e existe uma necessidade da sua família para que você faça isso, para que você tome essa decisão. Imagina o seguinte, imagina que você precisa tomar uma decisão de largar um emprego e começar um negócio novo e na sua família existe um desafio. As pessoas que você mais ama dependem dessa decisão sua, de largar um emprego e iniciar um novo projeto. Você faria nessa situação? A verdade é que quando a gente se depara com algumas circunstâncias, acabamos tomando decisões que fazem com que sejamos bons em algo. O grande problema é que, na maioria das vezes, nós acabamos não olhando para dentro de nós e deixamos as oportunidades passarem por achar que não temos os recursos necessários para isso. Então, eu diria para você que todos nós temos os recursos necessários que fazem com que tomamos algumas decisões. Bom, deixa eu te dar um outro exemplo. Imagina que você já anda de bicicleta há muito tempo e que lá no começo você precisou aprender a andar, precisou cair algumas vezes e levantar. E hoje, tranquilamente, você montaria numa bicicleta e sairia andando tranquilamente. Eu posso afirmar que você tem segurança e tranquilidade, se você já anda de bicicleta há muito tempo, em fazer isso hoje novamente? A verdade é que esse recurso que você adquiriu para andar de bicicleta já está dentro de você. Então, você já tem esse aprendizado e tem a tranquilidade para poder fazer isso, além da segurança. E se eu dissesse para você que você pode usar esses mesmos recursos para levar para uma área que você precisa desenvolver, que você não tem tanta segurança e tranquilidade assim? O que eu quero dizer para você é que todos nós temos os recursos. E lá no primeiro exemplo, quando você tem um desafio maior que precisa ser superado e algumas circunstâncias fazem com que você tome as decisões, essas circunstâncias fazem com que você acione esses aprendizados e faça com que você vá lá e realize as coisas que precisa realizar. O recurso de falar em público já está dentro de você. Você só precisa de uma forma para acionar esse recurso interno, ir lá e gerar esse comportamento para que você tenha os resultados na sua vida. Eu vou falar melhor. Todos os seres humanos têm capacidades que fazem com que eles sejam únicos. Porém, todos nós temos recursos internos que fazem com que sejamos iguais aos outros seres humanos. Todos temos capacidades de realizar as coisas que outros seres humanos realizam. Para ficar mais fácil, tudo que um ser humano consegue fazer, você também consegue, porque esses recursos já estão aí dentro de você e sempre estiveram. Bom, se tudo isso fez sentido para você,
se entender um pouco mais sobre autoconhecimento e entender que você tem recursos aí dentro que fazem que você realize coisas, assim como a maioria dos seres humanos, continue comigo que no próximo quadro nós vamos falar um pouco mais sobre desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Um grande abraço para você. Tchau! Bom dia! Que bom que você está aqui em mais um quadro Melhor Versão de Você. Na semana passada, nós falamos sobre ansiedade e eu prometi que hoje falaria sobre o medo. Como controlar o medo? Bom, eu gosto muito de entender o significado de tudo. Portanto, vamos descobrir o significado da palavra medo. O medo, no dicionário, quer dizer um estado emocional resultante da consequência de perigo ou ameaças, reais, hipotéticas ou imaginárias. Ou seja, o medo é um estado emocional e ele está dentro de nós. Ele é como nós o interpretamos internamente. Os fatos que acontecem aqui fora. E o legal do medo é que ele pode ser adquirido, como também pode ser esquecido, já que ele é uma emoção. Nós podemos controlar. E como controlamos os nossos medos? Entendendo melhor ele. O medo é uma defesa natural contra o perigo. Ele é um mecanismo de preservação da espécie. Exemplo. Se você encontra uma onça pintada no meio do mato e não tem medo dela, você morre. Portanto, o medo nesse caso serve para te proteger, porém, ele não precisa te bloquear. Se você sabe que ele quer te proteger, o que você precisa fazer para estar protegido? No caso da onça, é não andar mais não no meio do mato sozinho, onde pode ter uma onça. Mas caso precise, você pode ir, sei lá, em um carro fechado. Bom, o medo, desde que seja usado para prevenção, quando ele for exagerado, aí ele começa a ser preocupante. Se você tem medo da onça, você se previne. Mas se você não tem, não pode nem ver a foto da onça. Nós, da programação neurolinguística, temos técnicas para acabar com os medos. Portanto, use o medo como um guia, não como uma trava. A melhor forma é enfrentando ele. Mas para isso, talvez seja interessante você se preparar, conhecer ele, saber de onde ele vem e para onde ele vai. Muitas vezes, o medo é tão emocional que bloqueia o racional, igual a barata. Muitas pessoas têm medo de barata. Já pensou no tamanho da barata perto de você? Você é no mínimo 150 vezes maior que ela. Com um simples chega pra lá nela, você mata a barata. Mas por que você tem medo então da barata? Pode ser que um dia, quando você é ainda pequeno, viu sua mãe gritar de medo da barata e você aprendeu a ter medo de barata. E ao invés de ver alguém gritando, se você tivesse visto seu pai pisar na barata e matar ela, você hoje não teria medo. Portanto, o medo ele pode ser aprendido, como também ele pode ser esquecido. O medo ele é uma ilusão. Quando você se aproxima dele, ele desaparece. E se eu puder deixar um conselho para você, se der medo, finge que tem coragem e vai com medo mesmo. Use o medo apenas para te proteger e nunca para te bloquear. O medo que te limita hoje, ele pode ser o seu grande impulsionador. Tem uma história que eu gosto muito. É sobre o milho da pipoca. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. E quem não passa pelo fogo, fica do mesmo jeito a vida inteira.
São pessoas de uma mesmice e uma dureza assombrosa. Só que elas não percebem e acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas de repente vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança numa situação que nunca imaginamos, a dor. Pode também ser o fogo de fora, perder um amor, perder um filho, perder um pai, a mãe, perder o emprego. Pode ser também um fogo de dentro, um pânico, um medo, uma ansiedade, uma depressão ou um sofrimento cujas causas muitas vezes ignoramos, mas há sempre o recurso do remédio: apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui. Com isso, a possibilidade da grande transformação também. Imagine a pobre pipoca fechada dentro da panela, lá dentro cada vez mais quente. Pensa que sua hora chegou, vai morrer. Dentro de sua casca dura, fechada em si, ela ainda pode imaginar um destino diferente para si. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada para ela. A pipoca imaginava de que tudo é capaz. Assim, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Bum! E ela aparece como uma outra coisa completamente diferente. Algo que ela mesma nunca havia sonhado. Bom, mas ainda temos o piruá, que é o milho da pipoca, que se recusa a estourar. São aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que podem existir coisas mais maravilhosas do que o jeito delas de ser. E a presunção e o medo são a dura casca do milho, que não estoura. No entanto, o destino delas é triste, já que ficaram duras a vida inteira. Não se transformar na flor branca, macia e nutritiva. Não dar alegria para ninguém. Viu só? Se o milho da pipoca não tivesse enfrentado seu medo, jamais teria se tornado pipoca um dia. Bom, eu fico por aqui e juntos vamos construir a melhor versão de você. E na semana que vem te espero aqui, pois irei falar com você sobre o poder dos estados emocionais, como controlar suas emoções para cada situação no dia a dia. Espero que vocês tenham gostado, te espero na próxima semana. Gratidão e abraço fraternal! Na reprogramação do dia de hoje, eu vou falar com vocês sobre a história do ônibus dos nossos pensamentos. Nós podemos treinar, olhar para os nossos pensamentos como se fossem ônibus, que a gente vai passando na rua o tempo todo no nosso dia a dia. E, geralmente, quando você vai pegar um ônibus, você escolhe aquele ônibus que vai te levar para o seu destino, não é verdade? E aí, você embarca só nesse. Se você embarcar no primeiro que passar na sua frente, sem prestar muita atenção qual o destino dele, provavelmente você vai para um lugar bem diferente de onde você pretendia chegar. E alguns ônibus têm destinos tentadores, como por exemplo, dormir até mais tarde, ou comer aquele chocolate no meio da sua dieta, ou deixar para depois o que você precisa fazer, entre tantos outros destinos. Quem não gostaria de pegar um ônibus com destino escrito menos sofrimento? Seria maravilhoso, não é verdade? Esses ônibus, gente, eles sempre chegam antes, tá? Mas na verdade, eles só deixam a gente mais e mais distantes do nosso destino. E com os pensamentos também é assim. Quando a gente percebe, a gente está indo na direção errada. E muitas vezes fazendo coisas que não gostaria de fazer. Então, esteja atento ao que aparece na sua mente. Antes de embarcar, procure se perguntar:
onde esse pensamento vai me levar? Na direção do que é importante para mim ou na direção contrária? E se você não quiser seguir naquela direção, não suba nesse ônibus. Simplesmente deixe que ele passe. E no início, pode ser que você ainda pegue alguns ônibus errados. Tá tudo bem, ok, tudo certo. Nesse momento, quando você perceber que está no ônibus errado, seja gentil consigo mesmo. Desça no próximo ponto e pegue o ônibus que te leve na direção onde você quer ir. E seja feliz. E essa é a mensagem que eu quero passar para você hoje. Bom, a gente vai ficando por aqui. Obrigada pela sua audiência. O Reprogramando a Mente volta na próxima semana, no mesmo horário. E no próximo programa, a gente vai falar sobre estados emocionais. Você vai aprender como o que você pensa interfere diretamente como você age. E vai saber como ter uma comunicação interna poderosa, tá? Imperdível. Se você quiser falar com a gente, tem o WhatsApp do programa que tá aí na tela e também todo o conteúdo do programa estará disponível nas redes sociais e que você coloque em prática tudo que nós te ensinamos hoje. Tenha uma semana de excelência e muito produtiva. E seja você o condutor da sua vida.